E agora, Cypher Café, com Mark Grech. Liberta aectas veritas. Muito boa tarde, nossos caros ouvintes aqui na Rádio Geek, que nos acompanham aí por todas as nossas, pelos meios digitais. Muito boa tarde, meu caro Pazoto, tudo bem com você? E aí, Mark, boa tarde, Opa, beleza? Boa tarde. Hoje estamos aqui com o Irlan Pierre da Waves. Já é a segunda vez que ele nos visita, ele veio no... Opa! Olha aí o público eufórico. Ele veio no Tecno Geek e agora está aqui pelo Cypher Café. Por favor, Irlan, se apresente aí para os nossos ouvintes. Fala aí, Mark, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Irlan Pierre, eu sou embaixador do projeto da Waves aqui no Brasil e estou muito feliz aqui de estar novamente na Rádio Geek. Opa, valeu. Vamos repassar ali um básico de o que é o Waves, o que faz, o que come, onde vive, como se reproduz. Passa aí o início aí da Waves. Bom, a princípio, a Waves ela é uma criptomoeda, né? Assim como já existem mais de 2.000 aí no CoinMarketCap, que é o site principal que as pessoas consultam. Temos 6.500 só no GitHub. E só que a pessoa colocou no repositório ali do GitHub de moedas, que é um dos maiores repositórios, mas não é o único. Sim. Já temos 6.500, então tem um número bom aí rodando. Pois é. Mas nesse caso a Waves não é só uma criptomoeda. Na verdade, eles criaram uma plataforma e dentro dessa plataforma eles têm diversas ferramentas integradas, que é o grande diferencial comparando com outros projetos e tudo mais. Então, assim, por exemplo, dentro dessa plataforma você tem sua própria carteira virtual. Então você não guarda só a Waves, você guarda tanto a Waves quanto as principais criptomoedas já existentes, que no caso é o Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Não fica preso a só uma... Às vezes existem projetos, né, que você tem ali uma moeda, ele tem uma carteira e você fica preso só àquela moeda. Exatamente, ficar acumulando espaço no computador, no celular para guardar uma moeda. Já na Waves não, você pode guardar atualmente, eu acho que mais 10 criptomoedas, essas principais, além de todos os tokens que já foram criados dentro da plataforma. Que no caso, falando em token, uma outra ferramenta muito interessante na plataforma é justamente uma ferramenta para você criar seu próprio token. Qualquer pessoa, sem qualquer conhecimento técnico, pode criar seu token em aproximadamente 1 minuto. Determina a quantidade de tokens, o nome do token, coloca uma descrição sobre o projeto, etc. Aí, assim, antes de você me perguntar, eu já vou responder, porque muitas pessoas perguntam, tá, mas pra que eu vou ter um token? O que é um token? O token você pode utilizar, por exemplo, para fidelizar os clientes de um comércio, de uma empresa que você tenha, com extrema facilidade e zero riscos de falsificação, por exemplo, né? Porque hoje em dia ainda tem muita gente que dá, sei lá, carimba algum papel, dá algum ticket, coisas que são atualmente, pra mim, já tá na idade da pré-história. Então, assim, além disso... Não, fora o fato da pessoa, você ganha aquele ticket lá no shopping, da pizzaria e tudo mais, e a hora que você precisa, você nem lembra onde guardou, exatamente, se você jogou fora, né? O gerenciamento disso, fora o risco de falsificação de alguém criar um carimbo ali igual o seu, que é extremamente fácil, né? Pois é. Ainda tem das pessoas... na próxima vez que você vai, vamos supor, tem muito de fast food, né? Que você vai ganhando ali e pode trocar por uma nova retirada ali do produto. Só que cada vez que você vai, você pega um cartãozinho novo, porque você nunca lembra de levar o antigo, né? Às vezes guarda no bolso, vai lavar roupa, enfim. Exato. Então, assim, é bem interessante nesse caso. E um outro exemplo também, ainda falando sobre fidelização, por exemplo, eu moro no Rio. Então imagine só, sei lá, eu vou uma vez por ano, quem sabe eu fui uma vez e nunca mais em outro estado, por exemplo, e lá me dá um ticket, alguma coisa nesse sentido para fidelizar, algum bônus, algum desconto. Isso no papel eu vou acabar jogando fora, porque não vai ter utilidade para mim, mas isso sendo tokenizado, eu posso vender dentro da exchange da Waves, por exemplo, para outra pessoa. Então, assim, aquilo dali não vai ficar perdido, vai continuar gerando o interesse de outras pessoas e tudo mais. Quem realmente quer aquilo, né? E às vezes para você quase não tem valor, se tem alguém comprando isso, já gera aí uma nova modalidade ali de troca extremamente simplificada, né? Com certeza, porque assim, o foco da Waves, um deles, no caso, é a tokenização de ativos. Então esse é um exemplo que eu citei, né?
O outro exemplo também é você fazer uma moeda interna dentro da sua empresa, por exemplo. Fazer uma moeda assim, principalmente para uma grande empresa, às vezes para deixar os bancos de lado um pouquinho, né, e tal. Você agilizar nas transferências, nas transações, que são outras características interessantes da Waves, porque, por exemplo, a velocidade é extremamente rápida, entre 1 e 3 segundos você consegue transferir tanto a Waves quanto qualquer outro token dentro da sua plataforma para outra carteira. Sim, né? O bloco ele tem 1 minuto para virar, né? Então, para a primeira validação de 1 minuto, mas ele tem os microblocos de até 3 segundos, né? Na qual ele já faz o primeiro apontamento do valor. Então, muitas transações dessas podem já ser validadas nesse intervalo, né? Uhum. Então, nenhuma outra transação, tirando, acho que a do cartão de crédito, chega perto disso, né? Pois é. E também tem a questão das taxas, né? Porque você comparando com as principais criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e tal, conforme o fluxo de negociações tá rolando no blockchain deles, a taxa também vai variando. Já na Waves, é uma taxa fixa de aproximadamente... Na verdade, é menos de 1 centavo a taxa. Então, assim, independente do volume que você está transferindo para alguém, a taxa é fixa, não tem porcentagem em cima, nem nada disso. Então, traz bastante segurança, sim, né? Ele segue o padrão, né? A maioria das moedas tem o FII, essa taxa de 1 milésimo da moeda, né? Então, a Waves hoje tá ali por volta de $2 ainda, 2 e pouquinho, 2,30, 2,40 mais ou menos. E então você vai pagar 1 milésimo na sua transação desse valor, não do seu valor de transação. Isso. Não importa se você tá passando 1 bilhão, você vai pagar 1 milésimo desses 2,30. Isso. Porque, por exemplo, você comparando com o Ethereum, principalmente, né? Se você tiver algum token dentro da plataforma do Ethereum, você tem que ter o token, obviamente, né? Pra você transferir para outra pessoa, mais o gas que a pessoa paga em Ethereum. Então é bem confuso isso. Eu até hoje não consigo entender direito, porque tem todo um cálculo e tudo em cima. Então, assim, no caso da Waves, não. É a taxa da Waves ali fixa. A pessoa não vai ter nenhuma surpresa daqui a uma semana, daqui a um mês com risco, Fora que né? se fosse exatamente da mesma forma, o Ethereum tá ali na casa dos $100, então ele tá no mínimo 50 vezes mais caro do que a transação dentro da Waves, fora toda a diferença do cálculo deles e outras coisas, né? Isso. E quantas transações por segundo, basicamente, o Ethereum, aliás, o Waves está suportando? Cara, atualmente é aproximadamente 100 transações por segundo. Na verdade, é até um pouco acima, mas eles preferem arredondar para essa quantidade. Para ter uma margem, né? Isso. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, o Bitcoin faz 7, dizem que até umas 15 transações por segundo, né? O Ethereum, 20 transações. O Dash, quase 50 transações. E a Litecoin, que é uma do que o pessoal mais gosta pela velocidade e por um custo mais baixo, faz 56 transações por segundo. Isso. Ou seja, no Waves é mais barato e mais rápido. Exatamente. Né? Então todo mundo questiona a questão de eficiência. Então tá aí mais uma prova de conceito. E é bem interessante, assim, além de já ter uma velocidade acima das principais concorrentes, o blockchain da Waves é escalável, coisa que os outros blockchains não são. Então, assim, a qualquer momento que eles verem que tá chegando próximo do limite, né, de transações por segundo, eles conseguem facilmente atualizar a rede para aumentar isso para 200, 300 ou quem sabe até 500 ou 1000 isso é importante. A galera que mexe com banco de dados entende bem dessa parte de escalabilidade, de aumento de demanda, e você tem que prover a mesma quantidade. A maioria das criptomoedas não tem nada nem perto disso, né? Então, conforme vai aumentando, vai gerando tráfego. E no caso do Bitcoin, acho que você lembra a virada ali de 2017 para 2018, como tinha muita transação, todo mundo subiu o preço. Já que todo mundo quer, eu vou cobrar mais caro. Exatamente, a taxa foi lá nas alturas, foi uma coisa absurda. Exato, quem tinha ali smart contract em cima de Bitcoin perdeu muita oportunidade ali. E dos projetos da Waves, o que a gente tem aí recente, legal? Bom, na questão dos projetos, assim, a Waves, eu fico até meio... Não consigo acompanhar tudo, porque assim, ela não para. É um projeto atrás do outro, eles vão lançando, vão atualizando. É até difícil de acompanhar, mas assim, um dos principais atualmente é uma plataforma, um blockchain privado que eles criaram, que é a Vostok. Eles lançaram no final do ano passado, e desde então eles criaram, né, fizeram airdrop para a comunidade que
que fez hold, né, tanto de Waves quanto WCT, que é um outro token para a comunidade. Eles fizeram o airdrop agora no início desse mês. E é uma plataforma específica para grandes empresas, para grandes corporações e governo, que como muitas informações eles pretendem utilizar no blockchain, mas não querem que seja uma coisa pública, né? Certo. Assim, que nem todas as pessoas têm acesso, porque provavelmente muitas informações assim são... Aumenta o risco, né? Exatamente, são informações assim delicadas, sensíveis. Então, para isso, eles viram que é um mercado muito promissor. Eles criaram esse blockchain privado e estão desenvolvendo. Eu acredito que daqui no máximo 1 a 2 meses vai ser lançado no mainnet, né, na rede principal. Já vai estar ativo, né? Isso. Na questão tem a tokenômica também, né? Sim. A tokenômica é um projeto assim muito ambicioso, porque assim como os blockchains privados, a Waves também está tendo uma visão para o mercado de STOs, né? Porque, diferentemente da ICOs, né? Que, por exemplo, qualquer pessoa que tem uma ideia, fala, tem uma ideia, precisa arrecadar dinheiro. A pessoa vai lá, cria o projeto, entre aspas, né? Porque muitas das vezes é só no papel, arrecada um dinheiro e assim que surge alguma dificuldade, ou ela vira a chave e fala, já tô com o dinheiro aqui, vou sumir. E, infelizmente... Já recebi, não tem ninguém pra controlar isso, né? Pois é. Nós falamos exatamente no último programa sobre IPO, STO e ICO, né? Uhum. Então, o STO é o Token Security, eles estão fazendo com Malta, né? A parceria. Isso. Então, vai ter um governo por trás, vai ter uma legislação. Sim. E vai ter alguém para você cobrar esse projeto, né? Exatamente. Então isso dá muita força, né? O grande diferencial de uma STO é porque tem toda um procedimento, né? Não é qualquer projeto, não é qualquer empresa que vai conseguir tokenizar os seus ativos. Então, assim, no caso, esse projeto já foi iniciado, já está sendo regulamentado lá no governo de Malta, e com a parceria também com a Deloitte, eles estão desenvolvendo cada vez mais esse projeto. Eu acho que também daqui a uns 2 ou 3 meses, quem sabe até antes, já vai começar a rodar também. Então, assim, é um mercado bem interessante, principalmente para os grandes investidores, né? Porque eles não vão investir milhões ou quem sabe até bilhões no mercado, assim, num projeto que não traga nenhuma garantia para eles. Exato. Então a STO está vindo justamente para isso, para resolver esse problema que, infelizmente, as ICOs trouxeram, né? Sim. Lembrando que a Deloitte é uma das maiores, se não a maior auditoria do mundo. Então tá sendo auditado por alguém de peso, né? E tem aquela questão. Dificulta o lançamento do STO com relação ao ICO? Dificulta, mas traz toda uma segurança, né? Exatamente. Então, você tem sempre, né? Não é um pouco complicado só trazer vantagens, tem ali uma dificuldade, mas pelo menos traz muito mais segurança, né? Sim. O que mais que a gente tem aí de projeto legal da Waves? Tem a parte de gamificação, né? Isso. É um mercado, assim, como a Waves viu que o blockchain deles, assim, é muito... Pode ajudar em diversas áreas. Eles viram que o mercado de games, como é um mercado bilionário, né? Gira, acho que mais de 100 bilhões por ano. Ele fatura mais do que o cinema já faz uns 20 anos. O mercado de games. Então, se você tem aí, se baseando aí pela audiência só do Guerra Infinita aí na casa de 2 bilhões... Então você para pensar que muitos dos jogos estão também nessa casa de faturamento, né? Com certeza, é um mercado assim que cresce cada vez mais, né? Independente de crise em algum país, no mundo. Acho que quanto mais pessoas desempregadas, parece que mais pessoas jogam, né? Pra se distrair, enfim. Talvez tá ali frustrado, a pessoa joga um game pra descontrair. Pois é, então assim, como a plataforma da Waves, como eu falei, é muito robusta, né? Na questão de taxas absurdamente baixas e grande velocidade, eles viram também que o mercado de games é muito promissor para utilizar, né, para usufruir do blockchain. Então eles criaram desde o ano passado um fundo específico para desenvolvedores de games. Então, assim, qualquer pessoa que tem interesse em utilizar blockchain, principalmente o da Waves, né, óbvio, eles vão analisar o projeto, verem se é algo realmente viável e fazer alguma forma de parceria para ajudar a incentivar, né, esses desenvolvedores. Inicialmente, o fundo era de 1 milhão de Waves. Então, assim, se você converter isso para reais, acredito que, sei lá, que deve ser... Atualmente são 4. Oi?
de Waves. 1 milhão de Waves. 1 milhão de Tá, Waves. 2 de dólares, dá quase 10 milhões de reais. Exatamente. Então, assim, qualquer desenvolvedor de games no Brasil ou qualquer lugar do mundo que tiver interesse, pode entrar em contato diretamente com eles, ou quem é aqui do Brasil quiser falar comigo depois, tirar algumas dúvidas e tal, e em tudo que eu puder ajudar, auxiliar, apresentar os desenvolvedores, eu estou à disposição também. Procurem aí os contatos da Waves Brasil, tem o site, né? Waves Sim, Brasil. tem o site, o e-mail, eu vou passar Tem tudo e-mail, pra vocês. a gente deixa nos Deixa os links links pra- da postagem no YouTube, que é a mais simples, nas outras mídias também. A gente faz as postagens com todos os contatos aí pra quem tiver interessado. Sim, sim. Bom, e uma coisa assim bem interessante também nesse lance de gamificação é porque, por exemplo, eu assim tô muitos anos, na verdade, fora assim desse mercado de games, mas eu comecei a pesquisar, né, assim que a Waves divulgou esse interesse, eu comecei a ver as possibilidades. Então, uma possibilidade que eu achei bem interessante, por exemplo, você tokenizar um item de algum jogo, né? Porque atualmente no jogo, o que acontece? Você vai lá, na maioria das vezes paga uma mensalidade ou compra o jogo, só que você, na verdade, você não é dono do seu item, você não é dono do seu personagem. A qualquer momento lá, a empresa falir, por exemplo, acabou tudo, né? Sim. Já se você tokenizar um item, por exemplo, é muito interessante porque, assim, imagine só, você tá jogando o jogo A e você cansou do jogo A, só que você quer continuar jogando, você gosta do seu personagem, ou você gosta de alguns itens que são muito raros e tal. Você tokenizando seus itens, por exemplo, existe a possibilidade de você transferir o item X do jogo A pro jogo B. Entendeu? Então, assim, Com a garantia ali do blockchain, né? Todas as Exatamente. informações, todas as de características. uma forma totalmente transparente. Então você teria a segurança de, por exemplo, não ter o risco de duplicar o item, coisas que acontecem, né, em diversos jogos. E também no lance de negociação, né? Infelizmente tem muitos jogos que eu tenho observado que tem um mercado negro por trás. Sim. E as desenvolvedores não ganham nada, absolutamente nada com essas negociações. Então, a partir do momento que eles tokenizassem os itens ou os personagens, seria possível as distribuidoras ganharem, por exemplo, uma porcentagem em cima de cada negociação. Então, isso poderia ser benéfico para todo mundo, tanto para os jogadores quanto para as distribuidoras. Não, é famoso a galera que farma gold no World of Warcraft, desde do Tibia, que ainda tá aí vivo. Muitos jogos, a galera fica lá farmando item, farmando gold, vende. Quando tinha Lan House, ainda tem algumas, né? O pessoal vai lá presencialmente para fazer venda de itens. E a empresa dona do jogo fica de fora. Aliás, o Tibia, por mais que eu não seja fã, é um jogo que tá aí rodando desde sempre. E num ecossistema de blockchain, seus itens e seu jogo estaria seguro. Seu save, dependendo, você poderia entrar em um outro servidor com aqueles itens e continuar o jogo. A gente tem aí hoje o Minecraft, que tem N servidores, você tem todo um perfil, tudo bem que é bem simplificado, mas dependendo você poderia transferir muitas coisas de um pro outro com uma simplicidade maior, uma segurança muito maior, né? Exatamente. Não só os itens, como o próprio personagem, né? Imagina só, você tá jogando o jogo A, falar, cansei do jogo, mas eu gosto do meu personagem, sei lá, comprei uns itens legais, eu quero jogar com o meu personagem em outro jogo. Através do blockchain isso seria possível. E também, por exemplo, você tokenizando os itens, você vai saber exatamente a quantidade de itens, a raridade daquele item em todo o jogo, né? Porque outra possibilidade também, na verdade, assim, que deve acontecer muito é as pessoas enganando, né? Falar, esse item aqui que eu tô comprando é raro, é o único do jogo e tal, mas quem garante que ele realmente item realmente é o único do jogo? Igual foi o Crypto Kitchen, né? Dos gatinhos, que você ia lá misturando eles e nascendo novas espécies cada vez mais raras. Por isso que ele tinha um valor, né? Isso foi tudo movimentando uma indústria ali da venda dos gatinhos. Mas é a mesma situação, né? De você ter a certeza que aquilo realmente é o único. Você poder listar todos eles, né? Sim, sim. E você dá maior garantia em cima disso. Total transparência e segurança. Você pode, além de saber se a quantidade exata daquele item, por exemplo, saber quantas pessoas já tiveram aquele item ali, por quantas pessoas, né, já passaram e tudo mais. É uma infinidade de possibilidades que, como é uma tecnologia, assim,
ainda muito recente, ainda muita coisa vai surgir, muitas ideias, muitas possibilidades. Sim. E realmente fica difícil de acompanhar, né? Porque é orgânico, então as pessoas podem vir a utilizar a rede, criar novos projetos, novas tecnologias, novos jogos. Então realmente é difícil de acompanhar porque não tem uma restrição. Ela tá ali para quem quiser utilizar, ela tem as regras dela. Sim. E tá aberto aí pro mundo fazer uso disso. Sim. E implementando nessa questão de projetos, também tem um projeto muito interessante que é a Waves, ela tá começando a promover a Web3, né? Que é, no caso, uma internet descentralizada que traz muitas vantagens, principalmente para as pessoas, né? Pro público comum, né? Sim. Então eles lançaram há 3 semanas atrás, se não me engano, um curso totalmente gratuito para desenvolvedores, principalmente, né? Que tenham interesse em conhecer mais o blockchain, que queiram, por exemplo, começar a aprender a criar smart contracts, né, da Waves. Também tem algumas coisas sobre games e tudo mais. É um curso bem completo, pelo que comentaram comigo. Então, assim, todas as pessoas que tiverem interesse também, eu vou disponibilizar para vocês o link para quem tiver interesse. Eu não sei se, por exemplo, ainda daria para fazer o curso... se inscrever nesse primeiro curso, mas com certeza vão abrir novas turmas. Novos modos, novas turmas. E... Só um dado aqui que eu busquei enquanto... em 2018, o mercado de games faturou aproximadamente 134 bilhões. Então, gente, tem muito dinheiro, crescendo 19% ao ano, né? Nossa economia não chega a 10% disso. Então você vê que é um fator, uma área que está tendo muito interesse, muita demanda. Mercado de mobile é 41% disso, né? No número de jogadores brasileiros tem crescido exponencialmente. O Brasil parece que é o terceiro maior mercado de jogadores profissionais da maioria desses jogos, né? Então tem muito espaço aí para quem tiver interessado. Sim, com certeza. Então, assim, são diversos projetos. Os principais que eu tenho em mente são a questão da STO, né? Que junto com a tokenômica, tem os games, tem o curso de Web3, tem a Vostok, né? Que é a plataforma privada. Que então, assim, uma outra coisa também interessante, ainda dentro das ferramentas da plataforma da Waves, é a própria exchange descentralizada. Sim, a DEX, a famosa DEX da Waves, né? DEX é um termo genérico para qualquer exchange descentralizada, né? Decentralized Exchange. Isso. Mas a Waves, né, tem a dela. Porque assim, muitas pessoas às vezes não dão muita atenção, né, para negociar, por exemplo, uma DEX. Só que na questão de segurança, principalmente, ela está muito à frente, né, das exchanges privadas, centralizadas, porque nesse caso acontece, né? Volta e meia, infelizmente, quando o hacker invade uma exchange... Estamos acompanhando um grande problema no Brasil de acusações de invasão, de saque duplo e tudo mais. O pessoal aí do ecossistema tá acompanhando casos bem drásticos. Desde janeiro tivemos invasão em N exchanges, nas maiores, passando por esses problemas. E na DEX ela funciona um pouco diferente, né? Sim. Vou falar assim primeiro da centralizada, porque assim, no caso, quando um hacker, por exemplo, invade uma exchange centralizada, na maioria das vezes, ele tem acesso às carteiras e às chaves privadas e tudo mais dentro dessas carteiras. No caso, obviamente, ela tá dentro elas assim, estão dentro das exchanges. Então, o hacker vai lá e faz o que quiser. Obviamente, ele vai transferir para uma carteira dele, vai negociar e vai, de alguma forma, subtrair todas aquelas criptomoedas. Então, assim, já numa exchange descentralizada, que é o caso da exchange da Waves, isso não acontece. Por quê? Porque dentro dessa exchange não tem nenhuma carteira. A carteira o dinheiro que é negociado lá sai diretamente da carteira das pessoas. Ele faz um apontamento, né, de compra e venda, sem estar com o dinheiro com terceiros. Exatamente. Né? A exchange da Waves, assim, para falar de uma forma bem simplificada, é como se simplesmente casasse as negociações. Entendeu? Ele tem um matcher. E essa ferramenta casa as negociações de compra e venda. Então, assim, em nenhum momento as suas Waves ou qualquer outra cripto que você negocia na Waves DEX tem o risco de alguém roubar. Porque, na verdade, as criptos estão sempre, a todo momento, dentro da sua carteira.
Então, assim, pra alguém roubar, no caso, ela teria que invadir a sua carteira. Então, imagine um hacker ter que invadir centenas, milhares de carteiras. Então, a probabilidade disso acontecer é ínfima, né? No caso, essa segurança, o usuário que tem que ter, né? Como eu sempre oriento, tanto no grupo... E olha que bacana, gente. De você ter sua carteira, você vai ganhando ali uns... airdrops, né, de vários projetos que vão entrando. Você pode facilitar para que as pessoas conheçam o seu projeto, distribuir moedas, né, para as pessoas, né? E exatamente nesse momento eu acabei de ganhar 5 waves, não sei o porquê, mas veio a notificação aqui de que eu ganhei. Acabei de abrir a carteira aqui só para ver os tokens que eu tinha ganhado ali, acabei de ganhar 5 waves, provavelmente por causa de movimentação, de uso, de estar mantendo waves na carteira, né? Mas aí, ó, eu tenho uma lista aqui que se eu ficar jogando pra cima, ó, dá umas 4 telas aqui de tokens, alguns grandes quantidades, outros não. E como eu até falei que o Irlan é legal, não te custa nada segurar esses tokens e eles podem realmente valer muito no futuro, né? Teve o token da Vostok que valorizou bastante, né? Do projeto que a gente comentou. Então... teve N formas ali de você comprar com desconto com Waves, né? Teve toda uma campanha ali para você ter acesso a esses tokens. E é um projeto que tá crescendo, é uma moeda que tá valorizando, né? Isso. Então tem toda essa facilidade e tem o lado econômico também, que você quiser ali. 5 Waves, quanto que dá hoje? Dá mais de $10, ganhei aí mais de R$40 agora, pura e simplesmente por estar com a carteira da Waves. Sim, e isso é graças à ferramenta, né? Como eu citei, a ferramenta de criação de tokens. É uma ferramenta tão simples, qualquer pessoa consegue criar seu próprio token, que muitas vezes a pessoa cria e pode utilizar como marketing, né? Ela simplesmente utiliza alguma ferramenta para conseguir uma grande quantidade de carteiras de waves e simplesmente faz um airdrop, faz uma distribuição, né, desses tokens para centenas, até milhares de carteiras de uma vez só. Gasta um valor muito baixo e, por exemplo, pode divulgar um projeto, algum comércio que você tenha, né? Porque como tem um campo para descrição, a pessoa pode colocar o que quiser. Visite o meu site, ligue pro meu telefone, qualquer coisa. Sim, já vira um marketing junto, né? Exatamente. Eu gostaria só de citar também, porque é uma faca, assim, de dois lados, né? Da mesma forma que ela facilita bastante, por exemplo, assim, que a pessoa não precise ter qualquer conhecimento técnico. Infelizmente, também tem algumas pessoas que utilizam dessa facilidade para criar projetos mirabolantes, às vezes com os scripts, né, que agora são possíveis para dentro da carteira da Waves. O script seria basicamente uma regra para como aquele token ser utilizado, tanto para ser transferido quanto negociado dentro da carteira. Então, muitas das vezes, por exemplo, a pessoa, sei lá, eu transfiro para você 50 tokens. Só que para você conseguir negociar esses tokens, para você conseguir vender, você tem que ter um mínimo de quantidade, sei lá, de 100 tokens. Então, se a pessoa, às vezes, em algum tipo de manipulação, faz aquele token se valorizar, aí você, obviamente, se for assim uma pessoa leiga, vai querer comprar mais 50 tokens para depois conseguir vender. Só que quando você muitas das vezes consegue comprar esse token, mas na hora de vender, ninguém tá comprando. Então você para ele é interessante a venda e exatamente. Pra você não... Infelizmente acontece alguns golpes, então as pessoas têm que estar muito cientes disso, têm que estar muito espertas para evitar o máximo. Legal. Para encerrarmos aqui, suas considerações finais aí da Waves Brasil. Bom, gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Eu tenho me esforçado bastante para estar presente nos eventos aqui no Brasil. Eu tive agora domingo, né, no CryptoBlock, né? Um abraço pro pessoal do CryptoBlock. Isso. O maior evento de inclusão em criptomoedas. Eles têm a intenção de fomentar, né, que as pessoas utilizem mais as criptomoedas. Exatamente. O Hudson e o Ricardo têm feito um trabalho assim fantástico, muito interessante para realmente mostrar para as pessoas como é fácil, simples, utilizar as criptomoedas de uma forma diária, né? Eu espero que seja possível, quem sabe em breve, em qualquer tipo de comércio, a gente conseguir pagar, né, com cripto de uma forma bem simples e chutar de vez os intermediários. Sim, tá chegando forte, tá chegando rápido pro mundo todo, então acho que logo tá vindo o Facebook aí com uma moeda global. Sim. Então provavelmente todo mundo, as pessoas só começaram a utilizar celular depois do WhatsApp, só massificou, né? Sim. Depois do WhatsApp, então agora vai ter no WhatsApp a criptomoeda. Então a massificação com certeza vem aí ano que vem.
Com certeza. Então, assim, eu tenho me esforçado bastante para ir nos eventos, para representar o projeto, que é um projeto que eu realmente acredito, né? Eu tô desde o início, nasceu de 2016. E eu acredito que nos próximos meses eu estarei presente em outros eventos. Agora não tenho agenda aqui em mão, mas com certeza em julho, agosto. Eu já fui convidado por alguns. A cada mês praticamente tem um evento, ou um meetup, um summit, alguma coisa sempre tá rolando, né? De agora até o final do ano tem vários. Mas bacana, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela ajuda que você sempre deu aqui, pessoal do Cypher Café. Meu caro Pazotto, encerramos por hoje? Então, muito obrigado a todos os nossos ouvintes, muito obrigado ao Irlan por ter nos dado essa entrevista. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.